Considerando-se que uma geração pode ser definida como um grupo de indivíduos que nasceu numa mesma época, vivendo num determinado contexto histórico e desenvolvendo, portanto, comportamento e compartilhando valores, a gente pode dizer que depois da Segunda Guerra Mundial foram várias as gerações que têm se sucedido. É claro que as datas que definem o período de cada geração, elas não são absolutas e elas não são consenso. Isso não significa que a diferença de tempo seja muito substancial. A primeira das gerações que a gente vai abordar é a geração dos chamados Baby Boomers, que são os nascidos entre 1945 e 1960, especialmente em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa Ocidental. Essa geração ela foi caracterizada por viver um momento de explosão demográfica, que acontece após a Segunda Guerra Mundial, até porque havia uma ideia, de que era importante que as pessoas tivessem vários filhos para compensar as perdas humanas decorrentes da guerra. Essa geração foi criada num clima marcado pela ideia de que a prosperidade econômica viria para todos. É uma geração que dava muito valor a alguns valores como um casamento, inclusive um casamento cedo, para que a idade fértil fosse melhor aproveitada e os casais tivessem muitos filhos, em que os grandes sonhos eram comprar um carro, uma casa própria, ter tempo para lazer, conseguir um emprego e trabalhar a vida toda, de preferência, numa mesma empresa. Os baby boomers davam muito valor à estabilidade do trabalho e eram extremamente fiéis às empresas em que estavam empregados. Entre 1960 e 1980, nasceram os chamados membros da geração X. Essa geração ela é considerada uma geração que gosta de variedade e, em oposição à geração Baby Boomer, ela não gosta de rotina. Ela busca novas oportunidades e desafios e não valoriza a ideia de ficar sempre trabalhando na mesma empresa de maneira estável. É uma geração que gosta de se aventurar no sentido de desenvolver novas habilidades e aprendizados, tem um espírito empreendedor e autoconfiante. Ao mesmo tempo, ela foca na individualidade, mas sem perder a convivência com o grupo, e ela rompe paradigmas das gerações anteriores, especialmente no que diz respeito a esses valores aqui consagrados, como se o grande objetivo da vida dos baby boomers, que era ter um casamento cedo, carro, casa própria, não tivesse mais tanto valor para a geração X. Além disso, essa geração é aquela geração que vê nascer uma categoria de trabalhadores extremamente ambiciosos e focados na produção intensa, que passou a ser nomeada de workaholic. Então, os workaholics, eles surgem ligados nessa geração X. E essa geração é que vivenciou um desenvolvimento tecnológico super acelerado, que viu o advento de novas tecnologias e teve que se adaptar a essas novas tecnologias. Os baby boomers tiveram como grande avanço tecnológico o surgimento da TV. Já para a geração X ou geração X, as coisas foram diferentes. Eles já viram o aumento da telefonia, já viram o surgimento das primeiras formas de computador, mesmo que bastante rudimentares. Então é uma geração que vê as coisas mudarem de maneira mais acentuada em termos tecnológicos. Entre 1980 e 2000, nasceram os pertencentes à chamada geração Y ou Millennials. Esses aqui também são chamados de nativos digitais, porque eles nascem num contexto em que as tecnologias já fazem parte do dia a dia de suas vidas. Então eles estão sempre conectados, a tecnologia não causa estranhamento a eles. Eles nasceram na época analógica e migraram para o mundo digital, só que sem sofrerem tanto quanto os membros da geração X. A geração X viu o advento do mundo digital, claro que de maneira ainda muito incipiente, e ela tem que se adaptar a essas novas tecnologias. Já os millennials, eles já veem essa migração para o mundo digital de maneira muito mais tranquila e se adaptam a isso sem nenhum problema. Eles conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo, se caracterizam por serem bastante criativos e também se desafiarem, gostarem de ser desafiados. Muitos gostam de participar de movimentos sociais organizados, têm um modo de valorizar uma vida mais alternativa e desprendida de valores tradicionais, justamente porque eles gostam de serem criativos e de gostarem de desafios, e também
essas características acabam levando eles a comportamentos alternativos. Não tem medo de novas oportunidades, não tem o apego que tinham os baby boomers, por exemplo, ao emprego estável, à casa própria, carro, esse tipo de coisa. Apresentam um espírito empreendedor no sentido de que fogem dos empregos tradicionais, querem ter mais liberdade de escolha e criar coisas novas. Lembrando que a criatividade é uma característica dessa geração. Muitas vezes eles acabam sendo rotulados como preguiçosos, narcisistas e mimados. E a revista Time também definiu essa geração como a geração do eu, por serem muito autocentrados, egocêntricos, e colocarem os seus interesses, as suas ideias, os seus objetivos em primeiro lugar, apesar de participarem de movimentos sociais organizados. Já entre os anos de 2000 e 2020, nasceram aqueles que são chamados os membros da geração Z ou Centennial. Esses já nasceram no mundo de tecnologia digital e de internet, então eles não sabem o que é o mundo analógico. Muitos desconhecem coisas que para eles são só objetos de museu, são antigos, ou antigamente para eles é 1990, 1980. Então esse mundo analógico para eles é um mistério e algo quase que pré-histórico. É uma geração diversificada em termos raciais e étnicos, que aceita mais essa diversidade racial e étnica do que qualquer outra das gerações anteriores. Apresenta uma característica realista e prática, muitas vezes não tendo muito otimismo em relação ao presente e ao futuro. Buscam enriquecimento pessoal e satisfação financeira, dão bastante valor a isso, apesar de muitas vezes não saberem como chegar a essa satisfação. Não gostam de se definir de maneira estanque, não gostam de se enquadrar num rótulo definido, contestam os estereótipos colocados, buscam novas formas de viver, novos valores pelos quais pautar suas existências, questionando estereótipos postos pelas gerações anteriores, não se apegam tanto às definições de idade, gênero ou classe, procuram desenvolver a compreensão sobre a diferença através do diálogo e do comportamento mais agregador do que dispersador ou então de divisão. Ao mesmo tempo, eles são extremamente imediatistas, eles têm uma dificuldade muito grande de manterem a atenção por muito tempo e precisam que as coisas sejam rápidas. Eles têm dificuldade também de esperar, de dar o tempo necessário para que as coisas aconteçam. São profundamente influenciados pelos youtubers e são consumidores exigentes. E depois de 2010, nascem aqueles que são chamados e estão sendo nomeados de membros da geração Alpha. No entanto, as características dessa nova geração ainda é uma incógnita. Eles ainda são muito pequenos e ainda é difícil definir quais são os valores que vão pautar a sua vida, seus comportamentos, de que maneira eles vão encarar a existência.